Craque Neto simplesmente falou que o penalti que possivelmente ia dar no Grêmio não importa e elogiou muito que o Flamengo mesmo assim podia ganhar 2, 3, 4, 5. Eu tenho um recado para vocês que estão a falar que foi penalti. O Campeonato Brasileiro tem muitos erros, todo mundo sabe e ninguém pode fingir. Então, quando é contra o teu time, atura, e quando é contra o time dos outros também atura. Todo mundo já foi uma vez ou outra prejudicado pela arbitragem e ninguém aqui pode colocar a mão de santo. E o próprio Craque Neto falou isso, que esse penalti podia dar um ritmo diferente no jogo, mas que o Flamengo ganharia, todo mundo sabe. Por favor, me ajuda a comprar a camisa do Flamengo, deixando um super chat aqui pra mim, por favor, eu quero muito a camisa do Mengão pra chegar aqui no meu país. E se inscreve no canal, me ajuda a chegar aos 35 mil inscritos. Muito obrigado pelos 30 mil, vocês querem ver o vídeo? Então bora, africano flamenguista aqui com vocês. Mano, o único africano do Flamengo. Dá uma moral. Um tema delicado, né? Primeiro, se a gente quer melhorar, nós precisamos de investimento. Precisamos investir em estudos, em melhores, prepará-los melhores, mas eu posso afirmar, em 5 anos que eu joguei aqui no Brasil, agora no final de carreira, que eu vi muitos árbitros muito bons. Seria até injusto citar nomes deles, mas eu sempre falei nas entrevistas, né? O próprio Klaus, o Davi, tem vários, não vou ficar citando o nome deles aqui, mas são muito bons, né? E assim, cada um tem uma opinião. Eu e um companheiro teu durante essa semana falou que o VAR não tem que entrar interferência mínima ou máxima ou apitar desde lá, mas tem que entrar quando tem que entrar realmente, né? E é uma linha, uma régua fina, é difícil de a gente analisar, né? Mas o que eu gostaria realmente que não houvesse muita interferência, se não é um lance claro. Se é um lance claro, deve haver interferências. Impedimentos eu acho que veio para, sim, ajudar muito, porque era muito injusto você perder um jogo com um impedimento de 2 metros, e essas coisas vieram para ajudar, e o VAR também veio para ajudar. Precisamos continuar investindo, que eles possam continuar estudando, que eles possam continuar se corrigindo, porque no final das contas é só a experiência e as horas de correção e de trabalho que vão fazer eles chegar à perfeição, mas eu tenho certeza que eles querem se aperfeiçoar ao máximo possível, porque ninguém gosta de ser criticado, de ser afastado, nem nada disso, né? Então, aula, eu não vi o lance desse ainda, né? Não vi o lance, mas o que eu sim gostaria, e aí uma coisa minha, mas é que o árbitro do VAR que chamasse o árbitro para assistir a imagem, que eles não se comunicassem, porque eu sinto muitas vezes que influencia na tomada de decisão do árbitro, que ele só vai lá ver as imagens, que mostrem as imagens de todos os ângulos para ele, todos, já que ele vai lá, que sejam 10 ângulos, e aí ele analisa sem a opinião de ninguém, ele, sozinho, e aí ele vai ver se ele mantém ou não mantém. Isso seria, eu acho que, o ideal para a gente poder melhorar, mas assim, nós temos bons árbitros aqui no Brasil, bons mesmo de verdade, porque a gente sempre fala da Europa e tudo mais. Os únicos, para mim, que são referências são na Premier. Na Espanha tem o mesmo problema, na Itália tem o mesmo problema, então reclamam muitas vezes de barriga cheia, porque eu tenho certeza que esses árbitros se esforçam muito para poder serem tops. Você não controla na tabela, né? Então a única coisa que você controla é o próximo adversário. E o que eu penso sim nos campeonatos, nas ligas, no campeonato nacional, como o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato que não tem final, que é de pontos corridos, o começo é muito importante, né? E os jogadores começaram muito bem, começamos empatando em casa, mas vencendo 2 jogos fora, então isso que nos dá um bom começo, mas é uma maratona. São muitas coisas pela frente, né? Então, assim, que você falou dos números, do que motiva e tudo. Não, que eu não me iludo, né? Eu não era o novo Guardiola antes da sequência de vitória, sei lá, de sequência invicta, e nem também sou o pior do mundo depois de uma derrota. Então essas coisas eu entendo, porque quando eu escolhi vir para o Flamengo, o dia que eu assinei o contrato, estava tendo protesto. Estava lá em Madrid e estava tendo protesto, e os torcedores não deixando os jogadores sair no ônibus. Então eu sei para onde eu vim. Eu sei para o nível de exigência que tem o Flamengo. Eu nunca reclamei disso, porque isso, querendo ou não, me fez crescer, me fez ser melhor, me fez pensar, me fez refletir, e eu convivo bem com isso. Então eu também, quando a gente perde e tem um momento ruim, como foi o outro dia, eu navego nessas águas aí já com
mais calma, porque já tenho muitas cicatrizes no futebol, já são muitos momentos bons, mas também muitos ruins, onde eu sei que isso vai acontecer. O que não posso nunca é perder o meu, como é que eu falo, a minha convicção do que eu acredito do futebol, do que eu acho que é melhor para a equipe, da forma que a equipe tem que fazer para ganhar. Não sempre vamos ganhar. Isso eu falo para o torcedor e falo para os jogadores, e eu não tenho medo de dizer que eu vou errar e vou ser criticado, não tem problema nenhum. E os jogadores também vão errar e também vão ser criticados. Mas que o torcedor entenda que a gente vai fazer de tudo para poder vencer e falar dentro do campo, que é o mais importante. 4 ou 5. Antes era o debate, é que não fazia 1. Exatamente. O debate já é diferente. Eu tô com o Vitor e eu vou um pouquinho além. O Plihal lembrou que tem sim essa insanidade de querer questionar, não sei a demissão, mas já temos que questionar o trabalho do Felipe Luiz. Né? Você pode questionar, mas você tem que apresentar o tudo bem, mas eu acho que o Felipe entende que a atuação do meio de semana é para críticas. Ele senta lá no e sabe disso, nunca negou isso. O foco é o brasileiro. Quando o Flamengo vira institucionalmente, aí não é o que eu acho, que o Birner acha, Plihal, Donan, Brilha. O Flamengo vira e fala que a prioridade é essa aí, é o Campeonato Brasileiro. Ele vai para dentro da arena do Grêmio. Ele escolhe quando ele acelera o jogo. Ele escolhe quando ele segura a marcha. Ele escolhe por onde ele vai passear. Outro nível de controle do jogo. O problema do Flamengo, muito da fase de criação, era quando ele não tinha o Gerson em campo, ou lesionado, ou por ser poupado, ou quando ele não tinha o Arrascaeta ainda voltando de lesão. Você vê hoje o Arrascaeta e o Gerson em campo, a sensação, o recorte que eu fico do jogo, o retrato que eu fico se deixar o Arrascaeta em campo com espaço, ele ainda resolve muito. Se deixar o Gerson jogar por dentro, ainda vai resolver muito. O tanto de espaço que o Grêmio cedeu ao Flamengo, justamente onde o jogo não acontecia, e justamente onde Gerson e Arrascaeta fazem o time jogar melhor, né? Entre a linha de meio campo e a linha de zaga. Entre a linha de meio campo e a linha de zaga, e entre o lateral e o zagueiro. Deixou por ali, eles vão brincar de jogar bola. O retrato do torcedor do Flamengo por ali eles ainda resolvem. Para mim, um problema seria esse time não tem poder de fogo, o Arrascaeta por espaço não está jogando e o Gerson não voltou bem de lesão. Isso seria uma preocupação. Hoje o Flamengo foi dentro da arena do Grêmio, é bom lembrar o que já foi a arena do Grêmio para muitos clubes. Foi para dentro da arena e escolheu quando ele jogaria. Ele começa o jogo atropelando. Aliás, vazia no meio da semana e vazia hoje. Impressionante, né? Aí ele recua. Aí depois ele acelera também de novo no final do primeiro tempo. Aí ele acelera um pouquinho no segundo tempo, 2-0. Esse aqui inteiro vai durar muito, não. E aí eu não acho que exatamente é só por preciosismo. Acho que o Bruno Henrique poderia ter escolhas melhores, poderia, mas também acho que a gente precisa talvez... Manos, o Galvão Bueno, antes de vos mostrar a reação do Neto, também falou: o Flamengo conquistou uma grande vitória com o show do Arrascaeta, vencer o Grêmio no Sul por 2-0 é um excelente resultado. O Flamengo vai dormir na liderança e o Fluminense também, que venceu aí o time do Renato, né? Vamos reagir aqui a um vídeo que eu achei na internet sobre o que o Neto também achou sobre o jogo. Mas o cara já tá para cair já. Só que é o seguinte, o Godoy vai falar sobre isso. Quando estava 1-0 para o Flamengo, teve um pênalti que o Godoy vai falar, depois eu comento, depois a Marília comenta e depois o Quesada também. Esse é o lance, não, esse é o lance do gol. Esse foi o lance do gol. Esse é o lance do gol do Arrascaeta, que é o segundo gol. Então vamos lá. Normal. Esse é o lance do segundo gol e aí a gente coloca para o Godoy falar. Vamos lá que vai dar tudo certo. O Arrascaeta jogou muito, hein? Hoje... O Flamengo é o candidatíssimo ao título junto com Corinthians, junto com o Internacional, Palmeiras. Não, o Corinthians sim, não. O Flamengo e o Palmeiras estão, para mim, no patamar, né? Estão ali no ponto mais alto. Acho que são os dois grandes times aí do futebol brasileiro, mas vão ter que rivalizar com esses times que você citou. E vão usar esse campeonato brasileiro, que tem uma decisão a cada rodada. Que campeonato brasileiro, que coisa maluca, né? Você sai de um grande jogo e já tem outro... tem muita Libertadores pros caras aí, Aí né? tem Libertadores, bem lembrado, e tem o santo do Mundial, né? E é o brasileiro, Libertadores, para acertar Flamengo, esse time Fluminense, do Flamengo. Botafogo e Palmeiras. Agora, o time do Flamengo, quando os caras estão ligados, Neto, é um negócio impressionante. A qualidade do Gerson, a qualidade do Arrascaeta, o que esses caras jogam não é pouca coisa, não. Marília? Eu acho que hoje foi o Flamengo quase ideal, né? Ainda com o Pedro no banco. Ele colocou o Michael com o Bruno Henrique fazendo o Pedro, o Michael fazendo o Bruno Henrique. Eu comentei o jogo do Flamengo no meio de semana contra o Central Córdoba. E foi um jogo horrível do Flamengo. Um Flamengo bastante desmontado, afoito, empilhando o atacante. E não foi o suficiente para ganhar contra do modesto Central Córdoba. Hoje um time que técnica, é um time mais defensivo, 4 jogadores no meio, Michael e Bruno Henrique no ataque, não tem nenhum centroavante. O Flamengo foi muito dominante contra um Grêmio que tem tido muitos problemas com quinteiros. Uma hora tem que jogar com 3 volantes. Manos, esse com 3 volantes com o estadual inteiro.
Aí perdeu pro Internacional, não pode mais 3 volantes. Sem 3 volantes, o time é muito vazado. Aí para jogar essa partida depois do que aconteceu no meio de semana, mesmo o Grêmio vencendo, o Quinteiros... Foi pra bola sim. Quando a bola passa, ele estica o braço direito, intercepta a bola. Godoy. É o Gerson, né? Então, aí você pergunta assim, como que o jogador faz um negócio desse tendo VAR? É um jogador profissional, alto nível, jogador. Você vê que ela não bate na barriga, não bate em lugar nenhum. Como que o jogador profissional faz um negócio desse? Faz porque ainda tem árbitro que consegue não marcar. Onde está o juiz, Godoy? Abate a bola. Olha onde ele está, não há ninguém na frente dele. Se a bola ele não bate viu a mão do Gerson atrás, ele viu o Gerson abrindo o braço. Se não bate no Gerson, bate nele a bola, né? Bate no ele faz assim, nananina não. Não foi nada. Aí pode ter, por ele estar com o corpo do Gerson encobrindo a trajetória da bola, Caraca, até tocar no... Nada o quê? Não foi nada. Não bateu no braço. Na leitura labial para os jogadores do Grêmio, ele fala assim, o braço está colado. Isso. Não foi nada. Não foi nada por quê? Porque não bateu no braço. Não, mas bateu no braço. Não, mas o braço estava colado. Cara, aí não dá. Aí, tudo bem. Entendeu? Tudo bem, isso. A interpretação, iniciação do senhor pode estar equivocada. Isso, na educação, senhor, né? O senhor para não falar que ele é o seu Zé Ruela. Falar, pô, filho da mãe, olha lá, que você tá cego, como é que você não dá? Professor, por favor, recorra ao VAR. A tecnologia tá aqui para te ajudar. O senhor perceber que ele não está com o braço colado no momento da trajetória da bola. Porque, só para você ter uma visão, Godoy, você que tá em casa, e para os flamenguistas aí... E o diálogo do VAR. Isso, assim, porque na sequência, porque a gente não tem, porque quem fez esse jogo foi a Premier, eu estava assistindo Grêmio e Flamengo, São Paulo e... Eu estava assistindo os 2 jogos ao mesmo tempo. Ia pra cá, ia pra lá, Cruzeiro e São Paulo. E aí, todo mundo vem em cima dele. Aí ele vai e fala, não, o braço estava colado. Desculpa, o braço não estava colado. O que o Gerson faz agora? Ele abre o braço. Qual é a vossa opinião? Qual é a vossa opinião? Se esse braço colado ia mudar o destino do jogo? Eu vou ser clubista aqui. Era pra ser pênalti, mas sendo sincero, não ia mudar nada no destino do jogo. E foi um lance muito rápido. Mano, toda jornada tem batota pra todo mundo, então cada um aguenta quando é na vez dele. Quando é pra você e contra você, simples. Com o braço pra trás, né? Eu tenho uma pergunta pro Godoy. Por favor. É ridículo. É um erro que com tecnologia não pode acontecer. Mas como é que nós em casa, ou onde estiver assistindo o jogo, como que a gente vê que tá errado? E os caras que estão trabalhando... Tem 12 câmeras. Eles estão trabalhando para não permitirem o erro, pô. Eu vou dar uma ideia. E dá alguma coisa que ninguém entendeu até agora. O que para mim é mais, assim, desastroso, porque o pênalti pode ser dado e o cara pode perder, certo? Sim. Que o jogo tá 1-0 contra o Flamengo. O Grêmio não é do mesmo patamar do Flamengo. Pô, aí eu não dou o pênalti, que poderia ser um empate. O jogo poderia ser outro. O Flamengo poderia ganhar de 5. Mas o jogo seria... Claro. Então ele interfere em não marcar o pênalti. E o mais legal da análise do Godoy é de ele falar, pô, peraí. Ô, gente, vem aqui, ó. Só dá uma olhadinha, porque o braço não estava colado. Falando dessa vitória do Flamengo. Flamengo que foi tão criticado, inclusive, por mim, depois desse vexame, né, na Libertadores. Pra mim... Teve sim um certo menosprezo ao adversário, um menosprezo ao Central Córdoba, porque, é soberba, é rei na barriga. Eu acho. Não que eu ache que o Felipe Luiz teve a maldade, não que ele foi marrento, mas eu acho que ele pensou, esse jogo não vai ser difícil. Dá para eu poupar alguns dos meus principais jogadores. E aí ele poupou. Perdeu, vexame no Maracanã para um time pequeno da Argentina, mas aí... No jogo para o qual ele poupou, o Flamengo entrega um resultado fora de casa, vence com 2 gols do Arrascaeta e com polêmica de arbitragem. A polêmica de arbitragem, a gente vai falar já, que foi esse lance polêmico ali de um possível pênalti do Gerson, que não foi marcado. Mas agora, ô velho Vamp, você que é ali daquele setor... É diferente o Arrascaeta, né, Vamp? Eu sou um que quando tem que criticar o Arrascaeta, eu critico. Não tá numa boa forma física há alguns anos, pelo menos 2 anos, não tá na sua melhor forma.
fica muito lesionado, vai e volta pro departamento médico. Mas, mano, quando ele precisamos, jogou. É um cara muito diferente, né? Você vê que o Arrascaeta pensa muito rápido, como foi ali no primeiro gol. Flamengo e o Palmeiras ganha, tá na liderança, o Flamengo volta a vencer, né? E essa crise toda, talvez, das equipes brasileiras que disputam a Libertadores, de fato, foi um resultado péssimo pro Flamengo, porque na sequência o Flamengo sai 2 jogos fora, né? O Flamengo joga em Quito contra a LDU e depois vai à Argentina pegar o Central Córdoba a 1.000 quilômetros da capital, quase 1.600 quilômetros da capital, que é Buenos Aires. Mas no Campeonato Brasileiro, o Grêmio aí tá na temporada, estamos no mês de abril, já tá pressão para poder cair o treinador, né? Estamos até agora escutando na transmissão o Bruno, argentino, boliviano, né? Se naturalizou boliviano, jogou até eliminatórias. Não ganhou o campeonato, né, do Sul, o estadual, e lá já está uma crise danada. Com essa derrota, a torcida lá já quer a cabeça dele, a imprensa gaúcha, né, mas para o Flamengo muito bom. Aí tem um jogo no meio de semana agora pelo Brasileiro, né, depois do final de semana brasileiro, depois vai pensar de novo na Libertadores. Em relação ao Arrascaeta, todo mundo sabe da qualidade do Arrascaeta, né? É um camisa 10 nato, poucos camisa 10 tem hoje no futebol brasileiro. Se você pegar dedo aí, você conta 5 e olha lá na mão grande, né? Você vai pegar o Arrascaeta, o Matheus Pereira, o Neymar, Alan Patrick, o Ganso agora joga mais recuado. Então, o Garro, que é um camisa 10 também, Rafael Veiga, mas do estilo do Arrascaeta, a elegância técnica é diferente. E o problema do Arrascaeta sempre foi os problemas de lesões, né? Sempre nunca está 100% inteiro, mas quando ele está bem, ele entrega, que nem entregou hoje aí, mais 3 pontos pro Flamengo. Foi assim semana passada contra o Vitória, gol dele também. Quer dizer, terceira rodada do Brasileiro, a Arrascaeta já tem 3 gols. Eu quero saber a vossa opinião nos comentários. Vitória, liderança do Campeonato Brasileiro, 2 jogos para vencer. Próximo fim de semana é contra o Vasco, no meio da semana tem contra o Juventude. E eu quero saber se contra o Juventude o Vasco também é para ir com tudo, mas para mim contra o Juventude o Pedro pode jogar, o Pedro pode arriscar jogar pelo menos primeira parte ou toda a segunda parte, e o Juninho também, melhor não entrar com o Bruno Henrique, porque precisamos que os avançados comecem a ganhar motivações e comecem a se transformar nos homens gol da equipa. Espero que tenham gostado do vídeo, se inscreve no canal para mais, até o próximo vídeo e fui.